Olá, caros alunos, tudo bem? Sou Elaine Cristine e o tema da nossa aula de hoje será sobre o materialismo de Marx. Primeiramente, vamos conhecer quem foi Karl Marx. Ele nasceu no dia 5 de maio de 1818, na cidade de Trier. Foi batizado na igreja protestante, porém era de família judaico-alemã. Na infância, estudou na cidade onde nasceu, mas logo que terminou os estudos, passou para a Universidade de Bonn, época em que participou da luta política estudantil. Passado um tempo, Marx foi para a Universidade de Berlim. Em toda a sua vida acadêmica, estudou os cursos de História, Filosofia e Direito. Ele casou-se com Jenny, com quem teve 7 filhos, mas a família vivia em péssimas condições e apenas 3 conseguiram sobreviver à idade adulta. Marx também teve um filho com uma militante socialista que era sua empregada. Ele e Hegel eram melhores amigos e Hegel ajudava Marx financeiramente. A amizade dos dois só acabaria com a morte de Karl Marx. Entre suas obras estão O Capital, que é onde ele faz uma análise da sociedade capitalista e uma de suas maiores obras, e também a ideologia alemã, o Manifesto Comunista, a questão judaica, crítica ao programa de Gotha, Guerra Civil na França. Então, eu irei, só para reforçar ainda mais sobre o nosso tema, eu irei compartilhar com vocês um vídeo onde fala um pouco sobre essa questão da teoria de Marx. Marx, ele foi um filósofo do século XIX. O contexto que ele viveu nessa época era o contexto da Revolução Industrial. As relações de trabalho eram complicadas. O Marx vai tentar trazer uma nova tona para tentar entender essas relações. Hegel dizia que a ideia muda a sociedade. Marx, ele vai seguir no começo de sua carreira muitas ideias de Hegel, só que com o passar do tempo e dos seus estudos, o Marx começa a pender um pouco mais para o lado materialista da compreensão da sociedade. Marx se preocupou em sua obra muito mais a tentar interpretar as relações dentro do capitalismo do que elaborar uma sociedade capitalista. A ideia do materialismo vem como um termo chamado materialismo histórico e dialético. Para ele, as relações de produção entre o dono do meio de produção e os trabalhadores é o que define a sociedade. Essa relação, para Marx, é contraditória, porque os trabalhadores estão ali na fábrica, por exemplo, e os trabalhadores estão ali fazendo serviços, vendendo seus serviços para o patrão, que é o dono. Mas quem enriquece de verdade não são os trabalhadores que estão ali vendendo sua força de produção. Então, essa relação de produção é o que define a sociedade capitalista. Quem tem mais, quem tem menos, quem é dono do meio de produção, quem precisa trabalhar para sobreviver a cada dia. O Marx é crítico do capitalismo. Como assim? De se valorizar mais a produção do que a qualidade de vida do ser humano. Para ele, as pessoas que estão envolvidas nesse processo, elas devem transformar essa realidade, partir para um processo que ele irá chamar de luta de classes. E é aí que ele surge com alguns conceitos, como o conceito de mais-valia. Mais-valia nada mais é do que os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho para as indústrias, mas não ficam com a maior parte do que é produzido. E também a alienação. A alienação, ela trata-se de
quando o trabalhador está alheio ao seu papel na produção capitalista, não se organizando para mudar a sua realidade. Enfim, diante de tudo que foi aqui abordado, espero que tenham entendido o assunto e é isso. Boa tarde a todos.